Lucas Andrade era um nome que ecoava por todos os cantos, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Um dos jogadores mais habilidosos da sua geração, sua presença em campo era quase mítica. Aos 28 anos, já havia conquistado títulos que outros só sonhavam. Estádios lotados, uma multidão de fãs aplaudindo cada movimento seu. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar: carros importados, mansões luxuosas, um closet repleto de roupas de grife e, claro, a fama. Mas havia algo que ele não tinha. Algo que nenhuma medalha ou contrato milionário podia lhe oferecer. Ele sentia um vazio, uma sensação de que, por mais que a multidão o admirasse, ninguém realmente o conhecia. As pessoas viam Lucas como uma estrela, mas ele se sentia apenas um homem comum, preso em uma vida de expectativas e superficialidade. Seu rosto era sempre o mesmo, o sorriso polido, o charme calculado. No entanto, ele sabia que aquilo tudo não passava de uma fachada, um reflexo distorcido da sua alma. Lucas tinha uma imagem a manter, e isso incluía seu estilo de vida. Mulheres? Ele as tinha aos montes. Belo, charmoso e famoso, sabia como seduzir com um olhar e com palavras, mas nunca se entregava. Elas eram apenas mais um troféu, mais uma história para contar entre amigos. Nunca se permitia ser vulnerável. Sua vida era controlada, sem espaço para surpresas. Beatriz Silva era uma jovem de 23 anos, nascida e criada em uma família tradicional no interior de São Paulo. Diferente de muitos da sua idade, ela tinha os pés firmemente plantados no chão. Sua educação foi rígida, mas cheia de amor. Desde pequena, seus pais lhe ensinaram a importância do trabalho duro, do respeito e da honestidade. Bia sempre foi uma aluna exemplar, com a mente afiada e um futuro promissor pela frente. Aos 23 anos, Bia estava no início de sua carreira. Estagiária de marketing em uma empresa reconhecida, ela carregava consigo sonhos de crescimento, mas também as dúvidas e inseguranças típicas de quem ainda estava encontrando seu lugar no mundo. Ela sabia que não tinha uma vida glamourosa como as celebridades de que tanto ouvia falar. Seu mundo era feito de reuniões simples, campanhas publicitárias e o dia a dia no escritório. Nada de luxos, nada de excessos. Ela era bonita, mas não se preocupava com as atenções que recebia por sua aparência. Sua verdadeira beleza estava na mente afiada e na dedicação ao trabalho. Bia não queria ser apenas mais uma. Queria ser reconhecida pelo seu talento, pelo que poderia construir com suas próprias mãos. Ela era consciente do que tinha e do que queria conquistar. Essas eram as vidas deles. Lucas, o homem que tinha o mundo a seus pés, mas se sentia vazio por dentro. E Bia, a jovem cheia de sonhos e ambições, com os pés firmemente no chão, mas com a alma pronta para explorar o desconhecido. Nenhum dos dois sabia que o destino os estava preparando para um encontro que mudaria tudo. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa, e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. O prédio do clube era imponente, feito para impressionar. Fachada de vidro espelhado, portas automáticas, corredores largos que exalavam um cheiro constante de limpeza e luxo. Beatriz respirou fundo antes de entrar. Ajustou a bolsa no ombro, alisou discretamente a saia social e apertou a prancheta contra o peito como se aquilo pudesse conter o nervosismo. Era seu primeiro dia. O salto baixo ecoava no piso claro, enquanto ela seguia a funcionária do RH. Cada detalhe chamava sua atenção. Fotos históricas nas paredes, troféus reluzentes em vitrines, telas exibindo gols em câmera lenta. Era um mundo distante do seu, mas ali estava ela por mérito próprio. Seu setor fica nesse corredor, explicou a mulher. Hoje você só observa, se ambienta. Beatriz assentiu, educada. Quando a funcionária se afastou, ela permaneceu alguns segundos parada, absorvendo tudo, até que o clima mudou. Primeiro veio o som, passos firmes, apressados. Depois, vozes masculinas abafadas. E então, ele surgiu. Lucas Andrade atravessava o corredor como se fosse dono do lugar, e, de certa forma, era. Terno escuro perfeitamente ajustado ao corpo atlético, camisa aberta no primeiro botão, relógio caro no pulso. Falava ao celular com naturalidade, discutindo algo sobre patrocínio e viagem internacional. Seu tom era calmo, confiante, quase entediado. Beatriz o reconheceu no mesmo instante. Seu coração acelerou, mas ela manteve a postura.
Não era fã ali, era uma profissional. Quando ele se aproximou, ela ergueu o olhar por reflexo. Os olhos verdes encontraram, por uma fração de segundo, o rosto mais famoso que já havia visto de perto. Bonito demais. Carismático até no silêncio. Bom dia, disse ela, clara e educada, dando um pequeno sorriso. Lucas não diminuiu o passo, não desviou a rota, não respondeu, passou por ela como se fosse invisível. O impacto não foi escandaloso, foi sutil e justamente por isso, mais forte. Beatriz sentiu o rosto esquentar por um segundo, mas não baixou a cabeça. Inspirou fundo, recompôs a expressão e voltou os olhos para a prancheta. Aquilo não mudava nada. Ela não estava ali para chamar a atenção de jogador famoso. Estava ali para trabalhar. 2 corredores à frente, Lucas encerrou a ligação. Seguiu andando, mas algo o incomodou. Não era culpa, nem curiosidade imediata. Era estranhamento. Ela não correu atrás. Não riu nervosa. Não tentou um segundo olhar. Simplesmente seguiu em frente. Ele franziu levemente o senho, incomodado sem entender por quê. Estava acostumado a ser desejado, reconhecido, abordado. Aquela indiferença silenciosa não fazia parte do roteiro. Lucas afastou o pensamento com um suspiro breve. Tinha coisas mais importantes para resolver. Beatriz, do outro lado do corredor, organizava papéis com as mãos firmes. Por dentro, o coração ainda batia mais rápido, mas ela não deixaria aquilo definir seu dia. A sala de reuniões estava cheia quando Beatriz entrou, silenciosa, sentando-se no fundo com o bloco de anotações já aberto. O ar-condicionado deixava o ambiente frio demais, contrastando com a ansiedade que ela tentava controlar. Aquela seria sua primeira reunião oficial desde que chegara ao clube. O diretor de marketing falava com entusiasmo. A próxima campanha será uma reportagem especial sobre a trajetória do Lucas. Algo mais humano, mais próximo do público. Vamos acompanhar bastidores, treinos, entrevistas exclusivas. Beatriz levantou os olhos ao ouvir o nome. Lucas estava encostado na cadeira, braços cruzados, expressão entediada. O mesmo terno impecável, o mesmo olhar distante. Ele parecia alheio à empolgação da equipe. Para isso, continuou o diretor, vamos precisar de alguém dedicado integralmente ao projeto. Alguém organizado, discreto e com olhar estratégico. Ele fez uma pausa curta. Beatriz, você fica responsável por acompanhar o Lucas durante essa reportagem. O silêncio foi imediato. Beatriz sentiu o coração disparar, mas manteve a postura. Claro, respondeu, firme. Será um prazer. Lucas levantou os olhos lentamente. Foi a primeira vez que a encarou de verdade. Não houve sorriso, nem curiosidade. Apenas uma avaliação rápida, fria, quase impessoal. Ele inclinou levemente a cabeça para o lado, como quem analisa algo irrelevante. Uma estagiária? Perguntou, sem disfarçar o desdém. Sério? O diretor pigarreou. Ela é muito competente e estará sempre supervisionada. Lucas soltou um meio sorriso cínico. Ótimo, só espero que ela não atrapalhe. Beatriz sentiu a frase como um golpe seco, mas não desviou o olhar. Meu trabalho é observar, organizar e registrar, respondeu, calma, não atrapalhar. Ele a encarou por um segundo a mais do que o necessário. Vamos ver, disse, levantando-se. Quando começa isso? Hoje, respondeu o diretor. Treino às 4. Lucas pegou o celular e saiu da sala sem olhar para trás. Beatriz permaneceu sentada por alguns segundos, respirando fundo. Não estava magoada, estava determinada. Mais tarde, no campo de treinamento, o sol já começava a baixar, pintando o céu de laranja. Beatriz se posicionou discretamente à lateral do gramado, câmera em mãos, bloco preso ao corpo. Observava tudo com atenção, anotando horários, expressões, movimentos. Lucas treinava como se estivesse sozinho no mundo. Forte, concentrado, intenso. Nenhuma vez sequer olhou na direção dela. Quando o treino acabou, ela se aproximou com cuidado. Lucas, preciso combinar alguns horários para as entrevistas, disse, profissional. Ele pegou a toalha, enxugou o rosto e passou por ela. Fala com a assessoria, respondeu, sem parar. A orientação foi falar diretamente com você. Ele parou, virou-se devagar, olhos frios encontrando os dela. Escuta, disse, baixo. Faz seu trabalho, mas mantém distância. Eu não gosto de gente grudada em mim. Beatriz engoliu em seco, mas sustentou o olhar. Pode ficar tranquilo.
Eu também não misturo trabalho com idolatria. Aquilo o atingiu mais do que ele esperava. Lucas não respondeu, apenas se afastou, irritado sem entender o motivo. Beatriz anotou mais uma linha no bloco, mãos firmes. Ela havia sido desprezada. Ele, provocado. A sala reservada para o projeto era ampla, silenciosa e iluminada por janelas do chão ao teto. O cheiro de café fresco se misturava ao de papel e equipamento eletrônico. Beatriz chegou alguns minutos antes, como sempre. Organizou os materiais sobre a mesa, abriu o notebook e respirou fundo. Aquele projeto era importante demais para ser contaminado por emoções. Quando Lucas entrou, o ambiente pareceu encolher. Ele usava uma camisa clara de treino, mangas levemente dobradas, o corpo ainda quente do exercício. Não cumprimentou, apenas puxou a cadeira e se sentou de frente para ela, cruzando os braços. "O que você precisa?" perguntou, direto. Beatriz não se intimidou. "Vamos definir o roteiro da reportagem. Pontos-chave da sua trajetória, momentos que o público não vê." Ela girou o notebook em sua direção, mostrando o planejamento. Lucas lançou um olhar rápido, quase displicente. "Isso tudo é necessário?" comentou. "Minha carreira está em todos os lugares." "Está", concordou ela, firme. "Mas não desse jeito." Ele arqueou levemente a sobrancelha. "E qual seria esse jeito?" "Verdadeiro." A palavra ficou suspensa no ar por um instante mais longo do que deveria. Lucas manteve a expressão neutra, mas algo se moveu por dentro. Não estava acostumado a ser confrontado daquela forma, muito menos por alguém tão jovem e tão controlada. Não havia bajulação, nem medo. "Faça como achar melhor", respondeu, seco. "Só não invente coisa." Beatriz assentiu, digitando algo. "Preciso que reserve alguns horários livres. Entrevistas, gravações externas, imagens fora do clube. Tenho agenda cheia." "Então vou me adaptar à sua", disse ela, sem ironia. "Mas preciso que cumpra." Ele a encarou de lado, incomodado com a firmeza. "Você sempre fala assim?" Ela ergueu os olhos. "Assim como se não estivesse impressionada." Beatriz sustentou o olhar por 2 segundos. "Estou trabalhando." Lucas desviou o olhar primeiro. Aquilo o irritou. Ele se levantou, caminhou até a janela, observando o campo lá embaixo. O reflexo do vidro mostrava o rosto dela concentrado, distante. Nada de sorrisos fáceis, nada de joguinhos, apenas foco. E, contra sua vontade, ele pensou que ela era diferente. Não bonita no sentido óbvio, embora fosse. Mas havia algo no modo como ela ocupava o espaço. Discreta, firme, segura. Aquilo despertou um incômodo estranho, quase imperceptível. Lucas voltou à mesa. "Me manda o cronograma", disse, frio. "Se der, eu vejo. Eu envio ainda hoje." Ele pegou o celular, já encerrando o encontro. "Pode ir." Beatriz fechou o notebook, levantou-se com a mesma postura com que entrou. "Até mais." Ela saiu sem olhar para trás. Lucas ficou sozinho na sala por alguns segundos, o silêncio pesado. Passou a mão pela nuca, respirou fundo. Não fazia sentido pensar nela. Não queria pensar nela, mas pensou. E isso o incomodou mais do que gostaria de admitir. Lucas percebeu Beatriz antes mesmo de se dar conta de que estava procurando por ela. Ela estava sentada a algumas cadeiras de distância, concentrada diante do notebook, o corpo levemente inclinado para a frente. O cabelo castanho liso caía de um lado só do rosto, preso atrás da orelha com um gesto automático, quase inconsciente. Não havia esforço em chamar atenção. Ainda assim, chamava. Ele desviou o olhar rápido, irritado consigo mesmo. Voltou a atenção para o próprio celular, mas as palavras na tela pareciam embaralhadas. Sem perceber, ergueu os olhos outra vez. Agora reparou no jeito como ela digitava, firme, preciso, sem pressa. Reparou nas mãos delicadas, unhas curtas, sem esmalte chamativo. Reparou no perfume nada doce, nada invasivo. Um cheiro leve, limpo, que não disputava espaço no ambiente, mas ficava. Aquilo o desconcertou. Beatriz levantou o rosto para falar com um dos colegas, e Lucas ouviu a voz dela com mais atenção do que gostaria. Calma, segura, sem esforço para agradar. Ele franziu o senho. Estava acostumado a mulheres que se anunciavam antes mesmo de chegar. Riso alto, toque casual, olhar ensaiado.
Beatriz era o oposto. Não pedia espaço, simplesmente ocupava o que lhe cabia. Durante a gravação, ela se aproximou para ajustar algo na câmera. Pode ficar mais à direita, Beatriz disse. Lucas obedeceu sem discutir. Só depois percebeu, ela estava perto demais agora. O suficiente para que ele notasse pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O brilho discreto dos olhos verdes sob a luz, a pele levemente dourada, o modo como ela mantinha o corpo alinhado, sem rigidez, sem timidez. Quando ela se afastou, ele sentiu falta, fechou a mandíbula, incomodado. Está tudo certo? Perguntou, seco, tentando recuperar o controle. Está, respondeu ela, sem notar o conflito interno dele. Podemos continuar. Lucas assentiu, mas a concentração já não era a mesma. Durante o restante do trabalho, ele a observou pelo canto do olho. Reparou em como ela anotava tudo, em como evitava contato físico desnecessário, em como nunca ultrapassava limites. Aquela postura, tão correta, tão distante, despertava nele algo perigoso. Interesse, leve, quase invisível, mas real. Quando encerraram, Beatriz organizou os equipamentos com eficiência. Obrigada pela colaboração, disse. Colaboração. A palavra ecoou na cabeça dele. É meu trabalho, respondeu, ainda frio. Ela sorriu de leve, não para ele, mas para si mesma, satisfeita com o que havia feito, e saiu. Lucas ficou parado por alguns segundos. Sabia que deveria ignorar. Sabia que não fazia sentido. Sabia que aquilo não combinava com sua vida. A notícia não veio em forma de manchete. Veio em risadas. Beatriz estava organizando arquivos quando ouviu duas funcionárias comentarem baixo, próximas demais, para não serem escutadas. Você viu quem estava com o Lucas ontem? Aquela loira? Vi sim. Saíram juntos do restaurante novo da Orla. Beatriz manteve os olhos na tela do computador. Digitou mais uma linha, firme. O coração, porém, deu um passo em falso. Não era da sua conta. Lucas era livre, sempre fora. A fama dele vinha acompanhada exatamente desse tipo de história. Ela sabia disso desde o primeiro dia. Ainda assim, algo apertou de leve no peito, um incômodo que não chegava a ser dor, mas não passava despercebido. Mais tarde, durante a gravação, ela viu com os próprios olhos. A mulher estava ali, encostada no carro de luxo, óculos escuros, sorriso fácil demais. Alta, vestida com roupas caras, corpo moldado para chamar atenção. Quando Lucas se aproximou, ele sorriu daquele jeito que Beatriz já conhecia, confiante, ensaiado, quase automático. Eles trocaram um beijo rápido, sem pudor. Beatriz desviou o olhar no mesmo instante. Ajustou a câmera com mais força do que o necessário, respirou fundo, focando no trabalho. Não queria sentir nada. Não devia sentir nada. Está tudo pronto? Perguntou Lucas, aproximando-se depois, como se nada tivesse acontecido. Ela ergueu os olhos, profissional. Sim, podemos começar quando quiser. A voz saiu firme, sem tremor, sem acusação. Lucas a observou por um segundo a mais do que o habitual. Havia algo diferente nela. Um silêncio mais fechado, um olhar mais distante. Tudo bem? Perguntou, sem saber por quê. Claro, respondeu ela, rápida demais. Vamos gravar. Ele assentiu, mas o olhar dele percorreu o rosto dela com atenção involuntária. Não havia tristeza evidente, nem reprovação, apenas contenção. Aquilo o incomodou. Durante a gravação, Beatriz foi impecável, objetiva, precisa. Não fez perguntas pessoais. Não puxou assunto fora do roteiro. Tratou Lucas como exatamente o que ele dizia querer ser. Apenas trabalho. E foi aí que ele percebeu. Preferia quando ela era naturalmente séria, não quando se fechava. A mulher loira se afastou, entediada, mexendo no celular. Lucas, sem perceber, perdeu o foco por um momento. Olhou para Beatriz, que anotava algo sem erguer o rosto. Sentiu um incômodo estranho no peito. Quando encerraram, ela guardou os equipamentos com rapidez. Envio o material ainda hoje, disse. Beatriz, ele chamou. Ela parou, mas não virou de imediato. Sim, Lucas abriu a boca, fechou de novo. Não sabia o que dizer. Não havia direito algum ali. Nada, respondeu, seco. Pode ir. Ela assentiu e saiu. Lucas ficou olhando enquanto ela se afastava, sentindo uma pontada que não combinava com sua vida cheia de excessos. Beatriz, do outro lado do corredor, caminhava firme.
Não estava com ciúmes, dizia a si mesma. Mas o incômodo silencioso insistia em ficar. E ambos sabiam, mesmo sem admitir, que aquele envolvimento dele com outra mulher não havia passado despercebido. O centro de treinamento estava quase vazio quando Beatriz percebeu que o dia tinha se estendido além do previsto. O céu do fim de tarde tingia as janelas de tons alaranjados, e o silêncio ocupava os corredores antes barulhentos. Ela fechou o notebook, guardou os últimos papéis e caminhou até a sala de gravação para recolher um microfone esquecido. A porta estava entreaberta. Licença, disse, entrando. Lucas estava lá. Sozinho, sentado no banco de madeira, o cotovelo apoiado nos joelhos, a toalha pendurada no pescoço, o cabelo ainda úmido do banho, a camisa de treino aberta no colarinho. Ele ergueu o olhar, surpreso. Achei que todo mundo já tivesse ido, comentou. Eu também, respondeu ela, mantendo a postura. O silêncio que se instalou não era constrangedor, era denso. Beatriz caminhou até a mesa, recolhendo o equipamento com cuidado. Cada passo parecia ecoar demais naquele espaço amplo. Lucas a observava sem disfarçar agora, atento a detalhes que antes fingia não ver. Você sempre fica até mais tarde? Perguntou ele. Quando o trabalho pede, respondeu ela, sem encará-lo. Ele assentiu lentamente. Você é dedicada. Não era elogio exagerado, nem crítica, apenas constatação. É o mínimo, disse ela. Lucas se levantou, aproximando-se um pouco. Não demais. O suficiente para que ela percebesse a presença dele com mais intensidade. O cheiro do sabonete masculino, o calor que parecia acompanhá-lo. Sobre mais cedo, começou ele, a voz mais baixa. Aquilo não foi. Parou. Beatriz ergueu o olhar, encontrando o dele pela primeira vez desde a gravação. Os olhos verdes dela estavam calmos, mas atentos. Não precisa explicar, disse. Sua vida não me diz respeito. A frase era correta. E, ainda assim, o atingiu como um desafio. E mesmo assim ele respondeu, quase num sussurro: você ficou diferente. Ela segurou o microfone com mais força. Talvez você esteja imaginando coisas. Lucas inclinou a cabeça levemente, observando-a com cuidado. Pela primeira vez, não havia desprezo no olhar. Havia curiosidade, contida, controlada. Talvez, concordou. Ou talvez você não seja tão indiferente quanto tenta parecer. Beatriz deu um passo para trás, criando distância. Lucas, isso aqui é trabalho. Eu sei. Ele não avançou, não tocou, não cruzou a linha. Mas a tensão ficou ali, suspensa entre os dois, como algo prestes a acontecer, e que não devia. Ela terminou de guardar o equipamento. Boa noite, disse, firme. Boa noite, Beatriz. Ela saiu, o som dos passos ecoando no corredor vazio. Lucas permaneceu ali por alguns segundos, imóvel. Pela primeira vez, o silêncio não lhe trouxe paz. Trouxe vontade. Lucas não costumava reparar em quem circulava ao redor de Beatriz. Até aquele dia, o corredor do setor de marketing estava mais movimentado do que o normal. Vozes misturadas, risadas discretas. Lucas caminhava em direção à sala de imprensa, quando viu Beatriz encostada em uma das mesas, conversando com um dos parceiros do projeto, um fotógrafo contratado para a reportagem. O homem estava inclinado em direção a ela, sorrindo demais. Beatriz também sorria. Um sorriso leve, educado, diferente daquele silêncio contido que costumava oferecer a Lucas. O fotógrafo disse algo em tom baixo e ela riu, inclinando levemente a cabeça. Lucas diminuiu o passo. Algo dentro dele se fechou. Não era raiva. Era um incômodo seco, inesperado, quase físico. A mão apertou o celular sem perceber. Ele observava os dois como quem assiste a uma cena que não deveria importar, mas importava. A luz ficou ótima naquela sequência, dizia o fotógrafo. Você tem um olhar muito bom para isso. Obrigada, respondeu Beatriz. Trabalho em equipe sempre rende mais. Lucas pigarreou alto demais ao passar por perto. Os dois se viraram. Lucas, disse o fotógrafo, estendendo a mão. Prazer. Ele apertou a mão do outro com firmeza excessiva. Já nos conhecemos, respondeu, seco. Está tudo pronto? Quase respondeu Beatriz, sem perceber a tensão repentina. Ele está me ajudando a ajustar o roteiro visual. Lucas lançou um olhar rápido para o homem ao lado dela. Ótimo, disse, mas cuidado para não atrasar o cronograma. O tom não era agressivo, era autoritário.
Beatriz franziu levemente o senho. Está tudo sob controle, respondeu ela, firme. O fotógrafo trocou um olhar rápido com ela, desconfortável. Vou deixar vocês, disse, afastando-se. O silêncio se instalou. Não sabia que você fiscalizava o trabalho dos outros, comentou Beatriz, sem ironia, mas com algo novo na voz. Lucas cruzou os braços. Só estou atento ao projeto. Claro. Ela voltou ao computador, encerrando o assunto. Lucas permaneceu ali por alguns segundos, sem saber o que dizer. O ciúme ainda latejava por dentro, injustificado e incômodo. Você confia muito fácil nas pessoas, disse ele, finalmente. Beatriz ergueu o olhar. E você confunde atenção com controle. A frase o atingiu em cheio. Lucas respirou fundo. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que soou, respondeu ela, calma. Ele assentiu, contrariado. Faça como quiser. Virou-se para sair, mas parou na porta. Olhou para trás uma última vez. Beatriz estava concentrada no trabalho, como sempre. Forte, intocável. E aquilo o incomodava mais do que deveria. Lucas seguiu pelo corredor com o peito apertado. Não havia direito algum ali. Nenhuma promessa. Nenhum vínculo. Ainda assim, pela primeira vez, sentiu algo que não fazia parte do seu mundo. Ciúmes. O hotel escolhido para a gravação externa era silencioso demais para um homem como Lucas. Corredores longos, carpete macio, luz amarelada que deixava tudo mais íntimo do que deveria. O restante da equipe havia descido para ajustar equipamentos no saguão. Beatriz ficara para revisar o roteiro final, sozinha. Lucas subiu alguns minutos depois, contrariando a própria lógica. Disse a si mesmo que precisava revisar detalhes, mas sabia que não era só isso. A porta estava entreaberta. Beatriz chamou, baixo. Ela estava sentada à pequena mesa, concentrada, o cabelo preso de qualquer jeito, algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Vestia algo simples, elegante sem esforço. Quando o viu, pareceu surpresa e por um segundo, vulnerável. Achei que você estivesse com a equipe, disse. Estavam resolvendo algo lá embaixo. O silêncio se instalou novamente, mas diferente dos outros. Mais quente, mais próximo. Lucas se aproximou da mesa. Posso? Perguntou, apontando para a cadeira. Beatriz assentiu. Eles se inclinaram sobre o mesmo papel, os ombros quase se tocando. O perfume dela chegou até ele com clareza agora. Nada ensaiado, nada exagerado. Apenas ela. Essa parte aqui, ela disse, apontando. É importante para a narrativa. Lucas acompanhou com o olhar, mas não leu. Observava o jeito como ela falava quando estava concentrada, o movimento suave dos lábios, a seriedade tranquila. Você leva isso muito a sério, comentou. É o meu trabalho, respondeu ela, mas a voz saiu mais baixa. Ele sorriu de canto. Tudo com você é muito correto. E isso te incomoda? A pergunta ficou no ar. Lucas girou a cadeira levemente, ficando mais de frente para ela. A distância agora era mínima. Ele podia ver pequenas pintas claras na pele dela, o brilho atento dos olhos verdes. Talvez, disse, porque você não se parece com ninguém que eu conheça. Beatriz engoliu em seco. Lucas. Ele levantou a mão, não tocou, mas ficou perto o suficiente para que ela sentisse o calor. Eu sei, disse ele, num tom mais baixo. Isso é errado. O coração dela acelerou. Por um segundo, apenas um segundo, pareceu que o mundo havia se resumido àquele quarto silencioso. O olhar dele desceu para os lábios dela. Beatriz não recuou, não avançou, apenas expirou. O som de passos no corredor. Risos. A maçaneta se mexeu. Beatriz se afastou de imediato, levantando-se. A equipe está voltando, disse, recompondo a postura. Lucas passou a mão pelo rosto, frustrado. Certo. A porta se abriu, vozes invadiram o quarto, o clima se desfez como fumaça. Eles voltaram a ser apenas o jogador e a estagiária, separados por papéis, funções e silêncio. Mas algo havia mudado. Quando Beatriz passou por Lucas para sair, os dedos deles se tocaram por acaso. Foi rápido, foi discreto, foi intenso demais. E nenhum dos dois esqueceu. Dias depois, uma viagem foi confirmada numa manhã nublada, anunciada com naturalidade demais para algo que mexeria tanto com eles. O próximo jogo será fora do estado, informou o coordenador. Vamos aproveitar para gravar bastidores, entrevistas e material exclusivo. A equipe de marketing acompanha.
Beatriz anotou, profissional. Lucas permaneceu em silêncio. Horas depois, ela recebeu o e-mail com os detalhes. Hotel, horários, voos. Seu nome estava ali, destacado como responsável pelo projeto. Não havia como recusar. O avião cortava as nuvens quando Beatriz fechou o notebook e apoiou a cabeça no encosto. O voo era curto, mas suficiente para deixá-la inquieta. Lucas estava a 2 poltronas de distância, fones de ouvido, olhar perdido pela janela. Nenhuma palavra. No hotel, a convivência começou de forma inevitável. Reuniões no mesmo salão, refeições em horários próximos, gravações que exigiam proximidade constante. Beatriz se mantinha focada, mas o silêncio entre eles estava carregado demais para ser ignorado. Na segunda noite, após o jantar da equipe, ela decidiu descer até o salão principal para revisar anotações. O ambiente estava quase vazio, iluminação baixa, música suave ao fundo. Lucas já estava lá, sentado no sofá, camisa aberta no colarinho, um copo de água sobre a mesa. Levantou o olhar quando ela se aproximou. Trabalhando até agora? Perguntou. Aproveitando o silêncio, respondeu ela. Ele fez um gesto para a poltrona à frente. Senta. Beatriz hesitou, mas sentou. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O barulho distante da cidade entrava pelas janelas de vidro. Sobre o que aconteceu no outro dia. Começou Lucas. Não precisamos falar sobre isso, ela interrompeu, com suavidade. Precisamos, disse ele, firme, porque eu não costumo ficar assim. Ela o encarou. Assim como, Lucas respirou fundo, pensando antes de agir. O comentário a fez sorrir, contra a própria vontade. Um sorriso breve, quase imperceptível. Isso não é ruim. Para mim, é novidade. Eles trocaram um olhar longo demais. Não havia toque. Não havia promessas. Apenas uma aproximação lenta, perigosa. Beatriz, ele disse, mais baixo. Essa viagem vai ser difícil. Eu sei. E mesmo assim você não se afasta. Nem você, respondeu ela. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Mais íntimo. Quando se levantaram para sair, caminharam lado a lado pelo corredor do hotel. Não se tocaram. Não precisaram. A proximidade já dizia tudo. E aquela viagem estava apenas começando. A madrugada no hotel era silenciosa demais para quem tinha a mente em conflito. Lucas caminhava de um lado para o outro do quarto, a camisa desabotoada, o celular esquecido sobre a mesa. Não conseguia dormir. A imagem de Beatriz sentada no lounge, o jeito como o olhara sem pedir nada, sem oferecer nada. Aquilo o tirava do eixo. Não era só atração, era incômodo, era vontade. Quando o telefone tocou, ele atendeu sem pensar. Lucas? A voz dela veio baixa. Desculpa ligar tão tarde, mas o arquivo do roteiro sumiu. Você salvou alguma versão? Ele fechou os olhos por um segundo. Acho que sim. Pode subir aqui. Arrependeu-se no mesmo instante em que desligou. Minutos depois, a batida suave na porta. Lucas abriu. Beatriz entrou com cuidado, vestindo algo simples demais para aquela hora. Jeans, camisa clara, cabelo solto. O cheiro dela preencheu o quarto de imediato. Obrigada, disse, indo direto ao assunto. Ele abriu o notebook, sentaram-se lado a lado na cama, mantendo uma distância mínima. Enquanto procurava o arquivo, Lucas sentia cada movimento dela, cada respiração próxima demais. Aqui, disse ele, encontrando o arquivo. Beatriz sorriu aliviada. Você salvou tudo. Obrigada. Ela não se levantou de imediato. O silêncio se instalou outra vez. Lucas fechou o notebook devagar. Beatriz, começou, a voz mais grave. Isso não é uma boa ideia. Eu sei, respondeu ela, sem se afastar. Ele virou o rosto para encará-la. Os olhos verdes estavam calmos, mas havia algo diferente ali. Expectativa, medo, desejo contido. Eu não quero ser só mais um erro, disse ela. A frase o atingiu em cheio. Lucas levou a mão ao rosto, respirou fundo. Eu estou tentando, confessou. Juro que estou. Ela ergueu a mão lentamente, parando a poucos centímetros do braço dele. Então não me trate como se eu fosse invisível. O toque aconteceu quase sem permissão. Os dedos dela encostaram no antebraço dele. Leve, quente. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já era tarde. Ele se inclinou, a testa encostando na dela. Não houve beijo. Não ainda.
Apenas a respiração misturada, o espaço mínimo entre os lábios. Se eu cruzar essa linha, murmurou. Então para, disse ela, quase num sussurro. Ele não parou completamente. Os dedos dele subiram até o rosto dela, tocando a linha do maxilar com cuidado, como se pedisse desculpa antes mesmo de errar. Beatriz fechou os olhos. O beijo não veio, mas o toque ficou. E foi ali que Lucas falhou. Não no ato, mas na intenção. Ele se afastou bruscamente, levantando-se. Você precisa ir, disse, a voz tensa. Agora. Beatriz levantou-se em silêncio. Pegou o pendrive, respirou fundo. Boa noite, Lucas. Boa noite. Ela saiu. Lucas ficou sozinho no quarto, o coração acelerado, o corpo em alerta, a mente em caos. Não tinha beijado, não tinha tocado como queria, mas já tinha ido longe demais. O corredor lateral do centro de treinamento estava mais movimentado do que o normal. Profissionais indo e vindo, equipamentos sendo carregados, vozes sobrepostas. Beatriz aguardava perto da parede de vidro, revisando mensagens no celular, concentrada. Foi quando ele se aproximou. O homem era alto, camisa social aberta no colarinho, sorriso confiante demais. Não fazia parte direta da equipe ficha, mas estava ali para uma ação pontual. Ele parou perto demais. Você é a responsável pela reportagem, não é? Perguntou, olhando-a de cima a baixo sem disfarçar. Beatriz levantou o olhar, educada, porém firme. Sou. Se precisar de algo relacionado ao projeto, pode falar com a produção. Ele sorriu mais ainda. Que profissional. E bonita. Deve ser difícil trabalhar rodeada de jogador famoso. Ela deu um passo discreto para o lado, criando distância. Prefiro manter a conversa no âmbito profissional. O homem ignorou o recado. Claro, mas um café depois do expediente não mata ninguém. Foi nesse instante que Lucas viu. Ele vinha do outro lado do corredor, falando com o assessor, quando a cena chamou sua atenção. O homem inclinado demais. O sorriso errado. O corpo de Beatriz tenso, claramente desconfortável. Lucas não pensou, apenas agiu. Atravessou o espaço com passos firmes e parou atrás dela. Sem dizer uma palavra, colocou a mão aberta nas costas de Beatriz, não na cintura, não de forma possessiva demais, apenas ali, firme, protetora, impossível de ignorar. O toque foi quente, seguro, definitivo. Beatriz sentiu o corpo reagir antes da mente. Não se afastou, não se moveu, apenas expirou fundo, consciente da presença dele atrás de si. Está tudo bem aqui? Perguntou Lucas, a voz calma demais para quem estava fervendo por dentro. O homem se endireitou imediatamente. Eu só estava. Ela está trabalhando, interrompeu Lucas, mantendo a mão onde estava. E já disse que não está interessada. O tom não era agressivo, era incontestável. O homem pigarreou, claramente desconcertado. Claro, foi só conversa. Então acabou, respondeu Lucas, direto. O homem se afastou sem insistir. O silêncio ficou. Lucas retirou a mão devagar, como se só então percebesse o que havia feito. Beatriz virou-se lentamente para encará-lo. Os olhos verdes estavam atentos, o coração acelerado. Você não precisava fazer isso, disse ela, baixa. Precisava, respondeu ele, sem desviar o olhar. Ele não estava te respeitando. E você acha que isso muda alguma coisa? Questionou, tentando manter o controle. Lucas aproximou-se um pouco mais, o suficiente para que só ela ouvisse. Muda, disse, porque ninguém encosta em você como se tivesse permissão. O ar entre eles ficou pesado. Lucas, ela murmurou. Eu sei, interrompeu, a voz tensa. Eu sei que não é assim que deveria ser. Mas não vou fingir que não vi, nem que não senti. Ela engoliu em seco. Você não pode me tratar como se eu fosse sua. Só deixei claro que você não é de qualquer um. Eles se encararam por segundos longos demais. Depois, Beatriz deu um passo para trás, quebrando o momento. Isso não pode se repetir, disse. Não prometo, Lucas respondeu. Ela se afastou, o coração descompassado. Lucas ficou parado no corredor, os punhos cerrados, a mente em guerra. Ele tinha cruzado uma linha, não totalmente, mas o suficiente para deixar claro para ela e para si mesmo que o desejo já não cabia mais apenas por dentro. A festa da empresa ocupava o salão principal do hotel. Luzes baixas, música suave, taças tilintando. Um ambiente elegante, feito para celebrar resultados e disfarçar excessos.
Beatriz circulava entre os colegas com um vestido de seda com caimento impecável, marcando cada curva do seu corpo. O cabelo solto caía em ondas leves sobre os ombros. Ela sorria quando necessário, conversava quando era chamada, mas sentia algo diferente no ar. Lucas a observava do outro lado do salão. Sem camisa social daquela vez, usava um blazer escuro, aberto, a postura relaxada demais para quem estava em constante vigilância. O olhar dele voltava sempre para ela, mesmo quando fingia atenção em outra conversa. Quando os olhares se encontraram, algo silencioso passou entre os dois. Um convite, uma promessa, um aviso. Beatriz sentiu o coração acelerar. Precisava de ar. Afastou-se discretamente, seguindo por um corredor lateral que levava a uma área externa pouco iluminada. O som da festa ficou distante. Ela apoiou as mãos no parapeito, respirando fundo, tentando organizar pensamentos que já não obedeciam à lógica. Ouviu passos atrás de si antes mesmo de se virar. Fugindo da própria festa? A voz de Lucas veio baixa. Ela fechou os olhos por um segundo. Só precisava de silêncio. Ele parou a poucos passos. Não a tocou. Ainda. Eu também disse. O espaço entre eles parecia menor do que realmente era. Beatriz virou-se devagar, encontrando o olhar dele sem defesas. A luz suave destacava o verde dos seus olhos, agora mais escuros, mais intensos. O que aconteceu hoje? Começou ela. Aconteceu porque eu perdi o controle, e ele respondeu. E eu não costumo perder. Ela deu um passo à frente. Só um. E eu não costumo me permitir sentir isso, confessou, quase num sussurro. Lucas respirou fundo, como quem decide algo perigoso. Então me diz para parar. Ela não disse. O silêncio foi a resposta. Lucas aproximou-se devagar, dando tempo para que ela recuasse. Beatriz permaneceu. O calor entre os corpos se tornou evidente, a respiração dos dois descompassada. Ele levou a mão ao rosto dela, tocando com cuidado, como se aquele gesto fosse mais íntimo do que qualquer outro. Beatriz fechou os olhos no instante em que sentiu o polegar dele roçar sua pele. Lucas, murmurou. Eu sei, respondeu ele, encostando a testa na dela. Mas eu não quero fingir agora. O beijo aconteceu lento, contido, mas intenso demais para ser inocente. Não houve pressa, apenas a confirmação de algo que vinha crescendo há tempo demais. Beatriz sentiu as mãos dele firmes em sua cintura, não possessivas, mas presentes. O corpo reagiu antes da razão. Quando se afastaram, ainda próximos, o mundo parecia suspenso. Isso muda tudo, disse ela, a voz baixa. Eu sei, respondeu ele. E mesmo assim, eu não me arrependo. Ela apoiou a testa no peito dele por um instante breve, como se guardasse aquele momento para depois. Então se afastou, recompondo-se. Precisamos voltar, disse. Lucas assentiu, embora o olhar ainda estivesse preso nela. Essa noite não termina aqui, murmurou. Não concordou ela. Mas também não pode continuar assim. Eles voltaram ao salão separadamente, o mesmo cuidado de sempre. Mas algo havia mudado. Agora, não era mais apenas desejo contido. Era uma escolha perigosa prestes a ser feita. O elevador subia em silêncio. Beatriz mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo, o coração batendo rápido demais para alguém que fingia tranquilidade. Lucas estava ao seu lado, postura firme, olhar à frente, como se já tivesse tomado todas as decisões por ambos. Quando o elevador parou, foi ele quem saiu primeiro. Não olhou para trás. Sabia que ela o seguiria. O corredor estava quase vazio. Lucas caminhava com passos seguros, sem pressa, como quem domina o próprio território. Ao chegar à porta do quarto, passou o cartão e a abriu, segurando-a aberta para ela entrar. Beatriz hesitou por um segundo. Lucas virou-se então, o olhar intenso, a voz baixa e firme. Você confia em mim? Ela engoliu em seco. E entrou. A porta se fechou atrás deles com um som suave, mas carregado de significado. Lucas não se aproximou de imediato. Tirou o blazer devagar, pousando-o na poltrona, como se quisesse que cada gesto fosse sentido. Você podia ter ido embora a qualquer momento, disse ele, finalmente se aproximando. Mas não foi. Beatriz levantou o olhar, sentindo-se pequena diante daquela presença tão segura. Eu sei o que isso significa, continuou. E eu não vou fingir que não quero. Ele parou diante dela, a poucos centímetros. Levantou o queixo dela com 2 dedos, obrigando-a a encará-lo. Mas se você ficar...
A voz dele baixou ainda mais. Eu assumo isso. O toque era firme, não agressivo, decidido. Beatriz sentiu o corpo responder antes da razão. Lucas, murmurou. Ele interrompeu, encostando a testa na dela. Deixa eu cuidar disso agora. O beijo veio intenso, profundo, carregado de tudo que havia sido contido. Lucas segurou a cintura dela com autoridade, guiando cada movimento, sem pressa, sem dúvida. Beatriz se deixou conduzir, sentindo-se estranhamente segura naquele domínio silencioso. Ele a levou até a cama com passos firmes, como se o mundo lá fora não tivesse mais permissão para existir ali dentro. Não houve palavras desnecessárias, apenas presença, entrega e um entendimento perigoso. Quando a noite avançou, ficaram ali, próximos demais para negar o que havia acontecido. Beatriz apoiou a cabeça no peito dele, sentindo a respiração firme, o coração ainda acelerado. Isso muda tudo, disse ela, baixinho. Lucas passou a mão pelos cabelos dela, com um gesto possessivo contido. Eu sei, respondeu. E agora? Eu não volto atrás. Ela fechou os olhos, sabendo que aquele não era apenas um encontro escondido. Era o início de algo que ele não pretendia soltar com facilidade. A luz da manhã entrou tímida pelas frestas da cortina, desenhando sombras suaves no quarto ainda silencioso. A cidade despertava lá fora, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Beatriz acordou primeiro. Por um instante, não se moveu. Apenas expirou, sentindo o peso do braço de Lucas ao redor de sua cintura, firme, presente, como se mesmo dormindo ele não estivesse disposto a soltá-la. O rosto dele estava próximo, a expressão serena tão diferente da imagem confiante e controlada que ele exibia ao mundo. Ela tentou se mover devagar, quase sem ruído. Lucas acordou no mesmo instante. O braço dele se apertou levemente ao redor dela, num gesto instintivo. Onde você vai? Murmurou, a voz rouca de sono. Eu só... Ela começou, hesitando. Achei que você ainda estivesse dormindo. Ele abriu os olhos lentamente, focando nela como se precisasse confirmar que ainda estava ali. Passou a mão pelas costas dela com cuidado, puxando-a de volta para mais perto. Ainda está cedo, disse. Fica. Não foi uma ordem dita em tom alto. Foi pior, foi um pedido carregado de autoridade tranquila, difícil de recusar. Beatriz obedeceu sem perceber. Lucas, disse ela, a testa encostada no peito dele. Quando amanhecer de verdade, tudo isso volta a ser complicado. Ele respirou fundo, passando os dedos pelos cabelos dela, num gesto protetor, quase possessivo. Eu sei, respondeu. Por isso agora você fica aqui. Ela levantou o olhar, encontrando o dele. Você fala como se pudesse me proteger de tudo. Não de tudo, corrigiu, mas do que estiver ao meu alcance. Sim. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado de significado. Lucas se sentou na cama, ainda mantendo Beatriz junto a si, como se o mundo não tivesse permissão para tocá-la enquanto estivesse ali. Ninguém precisa saber, continuou ele. Ninguém vai chegar perto de você sem passar por mim. No trabalho, nos corredores, em qualquer lugar. Beatriz franziu a testa. Isso não é simples assim. Nunca foi, respondeu ele. Mas agora é diferente. Ela sentiu um leve arrepio ao perceber que ele não falava apenas da noite anterior. Falava do depois, do que vinha a seguir. Você não pode me tratar como se eu fosse sua responsabilidade, disse ela, com cuidado. Lucas segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a encará-lo. Não estou tratando você como algo que eu possuo, disse, sério. Estou tratando como algo que eu não deixo ninguém ferir. Ela engoliu em seco. Aquela proteção não vinha do ego, vinha do sentimento. Lucas encostou a testa na dela por um instante breve, como se gravasse aquele momento. Quando você sair por essa porta, disse, eu volto a ser o jogador, o nome nos jornais, o homem que não demonstra nada. Mas enquanto estiver comigo, ninguém te toca, ninguém te diminui, ninguém te ultrapassa. Beatriz fechou os olhos, sentindo o peso e o conforto daquelas palavras. Isso assusta, confessou. A mim também, respondeu ele. Mas não vou fingir que não sinto. Alguns minutos depois, ela se levantou para se arrumar. Lucas observou em silêncio, atento, como se memorizasse cada detalhe. Antes que ela saísse, ele segurou sua mão. Olha para mim, pediu. Ela olhou. Seja cuidadosa hoje, disse ele. E se precisar, me chama. Beatriz assentiu. Ao sair do quarto, levou consigo mais do que um segredo.
levou a certeza de que Lucas não estava apenas envolvido. Ele estava disposto a protegê-la mesmo que isso custasse o próprio controle. O nome de Lucas estampava todas as telas naquela manhã. Beatriz viu primeiro no celular de uma colega, jogado sobre a mesa da copa. A foto era clara demais para ser ignorada. Lucas entrando em um restaurante sofisticado ao lado de uma atriz famosa, sorriso fácil, mão apoiada nas costas dela. A legenda falava em romance, em novo casal do momento. Ela sentiu o estômago afundar. "Você viu isso?" Alguém comentou. "Dizem que já estão juntos há semanas." Beatriz não respondeu. Levantou-se com calma demais para quem estava por dentro desmoronando. Passou o resto da manhã fingindo concentração, mas cada palavra, cada clique, parecia distante. Quando finalmente ficou sozinha no corredor que levava à sala de imprensa, ele apareceu. Lucas vinha em direção a ela, expressão fechada, celular na mão. Parou quando a viu. "Beatriz." Não, ela interrompeu, a voz firme demais para quem estava prestes a perder o controle. "Agora eu entendo." Ele franziu a testa. "Entende o quê?" Ela ergueu o celular entre eles, a imagem ainda aberta. "Isso", disse. "Parabéns pelo novo relacionamento." O maxilar de Lucas se contraiu. "Não é o que parece." Claro que não ironizou. Nunca é. Mas as fotos sempre parecem reais o suficiente, não é? Aquilo foi um jantar. Nada mais. "Para você", respondeu ela. "Para mim, foi um aviso." Lucas deu um passo à frente. "Aviso de quê?" "De que eu sou só mais uma parte invisível da sua vida", disse ela, os olhos brilhando. "Enquanto o mundo te vê com mulheres que estampam capas de revista, eu sou o segredo que você esconde nos corredores." O silêncio pesou. "Você sabe como isso funciona", ele disse, mais duro do que pretendia. "Esse tipo de coisa faz parte." "Não", ela rebateu. "Faz parte do seu mundo. E você me puxou para dentro dele, sem me avisar do preço." Lucas passou a mão pelos cabelos, inquieto. "Eu não fiz nada de errado." "Fez, sim", disse ela, a voz falhando pela primeira vez. "Fez quando me fez sentir especial, e depois me deixou sozinha para lidar com o que isso significa." Ele respirou fundo. "Você acha que eu controlo o que falam de mim?" Não respondeu. "Mas controla o que faz comigo." Lucas se aproximou, falando baixo. "Você sabe o que aconteceu entre nós. Isso não apaga por causa de uma foto." "Apaga, sim", ela disse. "Porque enquanto eu me escondo, você continua vivendo como se pudesse ter tudo." As palavras o atingiram. "Você quer que eu enfrente o mundo agora?" Ele perguntou. "Que eu coloque você no centro disso tudo?" "Eu quero respeito", respondeu ela. "Não promessas no escuro." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. "Talvez você esteja pedindo mais do que eu posso dar agora." Beatriz assentiu lentamente. "Então é isso", disse. "Porque eu não vou competir com manchetes." Ela se afastou antes que ele pudesse segurá-la. Lucas ficou parado, sentindo pela primeira vez o peso real da fama. Beatriz seguiu. Era isso que todos viam. Chegava cedo, cumpria prazos, entregava resultados impecáveis. Sorria quando necessário. Mantinha a postura firme, a voz estável, como se nada tivesse sido abalado. Por dentro, porém, cada passo exigia esforço. Cada dia era uma negociação silenciosa consigo mesma para não ceder à saudade, à raiva, à pergunta que insistia em voltar. Valeu a pena? Lucas a observava à distância. Ela não o procurava. Não desviava o olhar por medo. Apenas seguia, como se ele fosse parte do cenário presente, mas inacessível. Aquilo o atingia mais do que qualquer acusação. Foi numa tarde comum demais que tudo mudou. Beatriz recebeu um e-mail pedindo que comparecesse à sala da diretoria. O assunto era vago, o tom, formal demais. Ao entrar, encontrou o chefe sentado atrás da mesa, expressão fechada, um tablet à frente. "Beatriz, sente-se." O coração dela acelerou, mas ela obedeceu. Ele deslizou o tablet pela mesa. Na tela, fotos, prints, manchetes, boatos antigos, distorcidos, misturados com verdades que nunca deveriam ter saído do lugar. "Isso chegou até mim hoje pela manhã", disse ele. "E também a diretoria." Beatriz sentiu o rosto empalidecer. "Eu nunca usei meu cargo de forma inadequada", disse, com firmeza. "Nunca houve favorecimento, nem eu sei", interrompeu ele. "Seu desempenho sempre foi excelente." Houve uma pausa pesada demais.
mas a empresa não pode se dar ao luxo de associar sua imagem a esse tipo de exposição. Beatriz entendeu antes mesmo das palavras finais. Estão me demitindo, disse, mais constatação do que pergunta. Ele assentiu, desconfortável. Não é pessoal, é institucional. Ela respirou fundo. Não chorou, não levantou a voz. Quando? Perguntou. Hoje. Beatriz saiu da sala com a cabeça erguida, segurando uma caixa simples com seus pertences. No corredor, alguns olhares curiosos, outros constrangidos. Ninguém perguntou nada. Lucas soube minutos depois. O impacto foi imediato. Ele a encontrou perto da saída, pronta para ir embora. Quando viu a caixa em suas mãos, entendeu tudo. O que aconteceu? Perguntou, a voz tensa. Beatriz parou, mas não recuou. O mundo que você vive aconteceu, respondeu, calma demais. E caiu sobre mim. Isso é por minha causa, disse ele. Não, ela corrigiu. É por eu ter acreditado que poderia passar ilesa por ele. Lucas deu um passo à frente. Eu posso resolver isso. Ela o encarou então, os olhos verdes firmes, cansados. Não disse, não quero favores. Não quero correções tardias. Quero sair daqui com o pouco de dignidade que ainda me resta. Ele engoliu em seco. E nós? Beatriz respirou fundo antes de responder. Nós fomos uma escolha, disse. Mas essa consequência foi só minha. Ela se afastou, atravessando a porta de vidro sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado, mas também mais livre. Beatriz sentiu as lágrimas virem apenas quando já estava longe o suficiente para ninguém ver. Ela estava sofrendo, mas estava seguindo. E Lucas ficou ali, parado, entendendo tarde demais que o preço do silêncio dela havia sido alto demais, e que, se quisesse qualquer chance de reconciliação, teria que enfrentar o próprio mundo. Beatriz desapareceu do mundo de Lucas de forma limpa e definitiva. Mudou a rotina, bloqueou notificações, apagou números que sabia de cor. Evitava lugares, eventos, qualquer espaço onde houvesse a mínima chance de cruzar com ele. Não por raiva, mas por sobrevivência. Ela precisava respirar sem que tudo doesse. Os dias passaram a ter um ritmo estranho, mais silencioso, mais lento. Beatriz acordava cedo, enviava currículos, fazia entrevistas, aceitava trabalhos temporários. À noite, o cansaço ajudava a não pensar demais. Ainda assim, havia momentos em que o peito apertava sem aviso, uma música, um cheiro, um gesto que lembrava demais. Lucas também sentiu o impacto. Tentou ligar. Uma vez, duas. Depois parou. As mensagens não eram respondidas. Os recados não eram ouvidos. Não havia confrontos, nem pedidos, nem despedidas. Apenas um vazio crescente, pesado demais para ser ignorado. No campo, ele jogava com raiva contida. Fora dele, evitava entrevistas, festas, aparições desnecessárias. O sorriso fácil sumiu. As manchetes continuavam, mas agora falavam de um jogador mais fechado, mais frio, mais distante. Você mudou, comentou um colega. Lucas não respondeu. Ele mudou porque percebeu que havia perdido algo que não podia substituir. Certa noite, passou em frente ao antigo prédio da empresa. O andar onde Beatriz costumava trabalhar estava escuro. Nenhuma luz, nenhuma chance. Apenas a confirmação de que aquela parte da vida havia sido arrancada não por escândalo, mas por silêncio. Beatriz, do outro lado da cidade, fechava o notebook depois de mais uma tentativa frustrada. Sentou-se no sofá, abraçando os joelhos por um instante. Pensou nele. Sempre pensava, mas não cedeu. Ela aprendera que amar não podia custar tudo. O afastamento não era ausência de sentimento, era uma escolha dolorosa de preservação. E assim, separados por orgulho, medo e circunstâncias, eles seguiram cada um carregando o mesmo amor não resolvido, agora distante demais para tocar, mas perto o suficiente para doer. Lucas sempre fora acostumado a vencer. Dentro de campo, a bola obedecia seus pés. Fora dele, o mundo parecia girar ao seu redor. Mas nada o preparou para jogar sem ela, sem Beatriz ocupando seus pensamentos a cada segundo. Os jogos começaram a mudar. Passes errados, finalizações sem força, olhar perdido no gramado. A imprensa notou rápido. Lucas parece desconectado, comentou um narrador ao vivo. Falta concentração, disse outro. Ele sabia o motivo, e não conseguia esconder. No treino seguinte, errou mais do que acertou.
O técnico chamou sua atenção 1, 2 vezes. Na terceira, o puxou de lado. O que está acontecendo com você? Lucas não respondeu. Dias depois, veio a decisão que nunca imaginou ouvir. Você vai ficar fora da próxima convocação, disse o treinador. Precisa resolver o que for que esteja te tirando o foco. Afastado. A palavra ecoou mais forte do que qualquer vaia. Lucas saiu do centro de treinamento sem falar com ninguém. Entrou no carro e ficou ali, parado, mãos no volante, sentindo o peso da própria queda. Não era lesão física, era algo que ele nunca soubera treinar. Perda. Foi ali que entendeu. Ele podia perder títulos, mas não podia perder Beatriz. Naquela mesma tarde, foi atrás dela. Encontrou-a em um pequeno escritório compartilhado, simples, longe do brilho que sempre cercara sua vida. Beatriz estava sentada diante do computador quando o viu pela porta de vidro. O choque foi imediato. Lucas. Ele estava diferente, mais magro, o rosto cansado, o olhar sem defesas. Eu não vim como jogador, disse, a voz baixa. Vim como alguém que perdeu tudo porque fez escolhas erradas. Ela se levantou devagar. Você não devia estar aqui. Eu sei, respondeu, mas fui afastado. Do time, dos jogos, de mim mesmo. Beatriz sentiu o impacto daquelas palavras. Eu não consegui jogar, continuou ele, porque toda vez que entrava em campo, era você que eu perdia de novo. O silêncio ficou pesado. Eu não tive envolvimento com nenhuma mulher, disse ele, finalmente. Nenhuma. E mesmo que tivesse tido 1000 oportunidades, nenhuma teria sido você. Ela engoliu em seco. Isso não muda o que aconteceu comigo, disse ela. Eu sei, respondeu ele, os olhos marejados. Mas muda o que eu estou disposto a fazer agora. Lucas respirou fundo. Pela primeira vez na vida, eu estou pagando o preço das minhas escolhas. E aceito. Mas não aceito te perder sem lutar de verdade. Ele deu um passo à frente, parando-o a uma distância respeitosa. Eu quero assumir você, publicamente, sem desculpas, sem esconderijos, mesmo que isso custe meu lugar, minha imagem, ou o pouco que ainda me resta. Beatriz sentiu o coração apertar. E se eu disser não, então eu vou continuar sendo melhor, respondeu ele. Não para te convencer. Mas por que você me mudou? Ela fechou os olhos por um instante. Lucas não era mais o homem intocável. Era alguém quebrado, humilde, real. Eu não sei se consigo confiar de novo, disse ela. Eu não te peço confiança agora, respondeu. Só te peço para não fechar a porta. Eles ficaram ali, separados por tudo o que já haviam perdido. Mas, pela primeira vez, unidos pela mesma dor. E Beatriz percebeu que a queda de Lucas não era o fim. Era o começo de alguém que finalmente aprendera a amar, sem se esconder. Beatriz saiu do escritório com o coração confuso. A conversa com Lucas havia reaberto feridas que ela mal conseguira fechar. Ele estava diferente, menos ídolo, mais homem. Ainda assim, ela sabia que o mundo dele não permitiria um recomeço em paz. E não permitiria mesmo. Na manhã seguinte, o celular de Beatriz vibrou antes das 7. Uma mensagem anônima, sem nome, sem foto. Cuidado, você não é a única. O coração dela acelerou. Segundos depois, outra mensagem chegou. Um link. Ela hesitou antes de abrir. Quando abriu, sentiu o chão sumir. Fotos antigas de Lucas. Mulheres diferentes. Datas recentes, ou ao menos era o que parecia. Ângulos estratégicos. Contextos cortados. Tudo cuidadosamente montado para contar uma história específica. Mulherengo, mentiroso, irrecuperável. Beatriz largou o celular sobre a mesa, sentindo o estômago embrulhar. A dor que ela conhecia tão bem voltou com força. Aquilo parecia um aviso claro: não volte. No mesmo dia, Lucas enfrentava outro tipo de ataque. Seu assessor entrou na sala sem bater. Isso vazou, disse, jogando o tablet sobre a mesa. As manchetes eram cruéis. Queda de Lucas tem nome? Novo romance pode estar por trás do afastamento do craque. E, entre as linhas, uma insinuação clara. Beatriz. Lucas sentiu o sangue ferver. Quem soltou isso? Perguntou. Não sabemos. Mas alguém está alimentando a imprensa com material antigo e editado. Lucas entendeu na hora. Alguém do passado. Alguém que não aceitava perder espaço. Alguém que lucrava com a imagem dele intacta e solteira. Enquanto isso, Beatriz recebeu a visita inesperada que selaria o golpe.
Uma mulher elegante, óculos escuros, postura confiante demais para ser casual. Beatriz? Perguntou. Sou Helena. Trabalho com gestão de imagem, e já trabalhei muito de perto com Lucas. O tom era educado, o sorriso, calculado. Vim te dar um conselho, continuou. Homens como ele não mudam. Só aprendem a esconder melhor. Beatriz sentiu o peito apertar. Eu não pedi conselho, respondeu, firme. Helena inclinou levemente a cabeça. Só estou tentando te poupar do que eu já vi acontecer com outras. A palavra outras ecoou como veneno. Você está me ameaçando? Perguntou Beatriz. Não, respondeu Helena. Estou te alertando. Se você voltar para a vida dele agora, vai ser engolida. De novo, Helena se despediu com um sorriso frio e saiu, deixando o silêncio pesado para trás. Naquela noite, Beatriz ignorou 3 ligações de Lucas. Ele, do outro lado, sentia a urgência crescer. Algo estava errado. Ele conhecia aquele padrão. Já tinha visto esse jogo antes, só que agora, o alvo não era ele. Era Beatriz. A sabotagem estava em andamento. Silenciosa, cruel e muito bem calculada. E a pergunta que pairava entre os dois era a mesma. Lucas não precisou de muito tempo para descobrir. Ele conhecia aquele tipo de ataque. Fotos antigas recicladas, datas manipuladas, vazamentos convenientes. Já tinha visto isso antes quando ainda aceitava que outros decidissem por ele. O nome veio rápido: Helena, ex-assessora, especialista em imagem, responsável por blindar escândalos e criá-los quando conveniente. Lucas entrou no escritório dela sem avisar. Helena levantou os olhos do notebook com falsa surpresa. Lucas, achei que estivesse afastado, disse, cruzando as pernas com calma ensaiada. Afastado do campo, respondeu ele. Não dá minha vida. Ele jogou o celular sobre a mesa. As mensagens anônimas, as fotos, as manchetes. Para com isso, agora. Helena suspirou, como quem se cansa de um jogo antigo. Você sempre foi ingrato, disse. Tudo o que fiz foi te proteger. Você me controlou, rebateu, e agora está usando o mesmo método para afastar a única pessoa que eu escolhi. Ela inclinou a cabeça, fria. Ela não pertence ao seu mundo, Lucas. Quem decide isso sou eu. Helena sorriu, mas havia irritação nos olhos. Você sabe o que acontece quando ídolos se apaixonam por mulheres comuns. Elas viram alvo, e você vira notícia ruim. Lucas apoiou as mãos na mesa, o olhar duro. Então foi você. Eu apenas lembrei o público de quem você sempre foi, respondeu ela. Mulherengo, incontrolável, vendável. Eu não sou mais isso, disse ele, firme. E você não fala mais por mim. Helena riu, curta. Você acha mesmo que pode apagar anos de imagem com um romance? Não, respondeu Lucas. Mas posso acabar com a mentira. Ele se endireitou. Se mais alguma coisa sair sobre mim ou sobre a Beatriz, eu torno público tudo. Contratos, manipulações, chantagens emocionais, inclusive as suas. O sorriso dela desapareceu. Você não faria isso, disse. Lucas sustentou o olhar. Eu já perdi o que mais importava, respondeu. Não tenho mais nada a proteger além da verdade. O silêncio pesou. Helena desviou o olhar primeiro. Você está cometendo um erro, disse, seca. Lucas virou-se para sair. Não respondeu, sem olhar para trás. Eu só demorei demais para corrigir. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Pela primeira vez em semanas, Lucas sentiu algo diferente da culpa ou da raiva. Clareza. Pegou o celular e escreveu uma única mensagem para Beatriz. Descobri quem tentou nos separar. Não vou mais permitir mentiras. Quando e se você quiser ouvir, eu estarei aqui, sem máscaras. Ele guardou o telefone. Não sabia se ela responderia. Não sabia se o perdão viria. Mas, pela primeira vez, Lucas não estava reagindo ao caos. Estava enfrentando. E isso mudava tudo. A coletiva foi anunciada sem detalhes. Pronunciamento oficial de Lucas, diziam as manchetes. A especulação explodiu em minutos. Crise no clube, transferência, escândalo. Lucas entrou na sala sem o sorriso ensaiado de sempre. Vestia roupas simples, postura firme, olhar sério. Não havia assessor ao seu lado. Apenas ele diante de dezenas de câmeras. Obrigado por virem, começou, a voz calma, mas carregada de algo novo. Eu pedi essa coletiva porque chegou o momento de falar por mim mesmo.
O burburinho cessou. Nos últimos meses, muitas histórias foram criadas sobre minha vida pessoal, continuou. Algumas exageradas, outras completamente falsas. Ele respirou fundo. Eu fui afastado dos jogos recentemente. Não por lesão, não por indisciplina, mas porque perdi o foco. E isso é responsabilidade minha. A sinceridade pegou a todos de surpresa. Também circulam boatos sobre envolvimentos que nunca existiram, disse. Fotos fora de contexto, encontros profissionais transformados em romances, narrativas construídas por interesses que não são os meus. As câmeras se aproximaram. Quero deixar algo muito claro, afirmou, olhando diretamente para a lente. Eu não mantive relacionamento com nenhuma mulher mencionada pela imprensa nos últimos meses. Um silêncio pesado tomou a sala. O que eu vivi recentemente me fez perceber que proteger uma imagem falsa me custou algo real, continuou. Custou alguém que não escolheu a fama, mas pagou o preço por ela. Os jornalistas se entreolharam. Essa pessoa não deve explicações a ninguém, disse ele. Nem à imprensa, nem ao público, nem ao meu passado. Lucas apoiou as mãos no púlpito. A partir de hoje, eu assumo total responsabilidade pelas minhas escolhas, dentro e fora de campo. E não autorizo mais ninguém a falar em meu nome, negociar minha vida pessoal ou usar histórias falsas para me controlar. Uma repórter levantou a mão. Lucas, isso significa que você está em um relacionamento? Ele hesitou por um segundo, não por medo, mas por respeito. Significa que eu estou disposto a assumir a verdade quando ela me permitir, respondeu. E que não vou mais esconder o que importa para agradar expectativas. Outro jornalista insistiu. Você se refere à ex-funcionária da empresa de marketing. O olhar de Lucas endureceu. Eu me refiro a uma mulher que foi injustamente exposta, disse. E que merece respeito, não rótulos. Ele se afastou do púlpito. Esse é meu posicionamento. Não haverá perguntas adicionais. Lucas deixou a sala sob um misto de choque e murmúrios. As manchetes começaram a surgir antes mesmo que ele chegasse ao carro. Lucas rompe o silêncio. Jogador assume erros e expõe manipulações. Pronunciamento pode mudar rumos da carreira. Do outro lado da cidade, Beatriz assistia ao vídeo no celular, sentada no sofá. As mãos tremiam levemente. Ele não disse o nome dela, mas disse tudo. Pela primeira vez, Lucas não se protegeu atrás da fama. Se expôs, escolheu, arriscou. Beatriz fechou o celular, sentindo algo que não sentia havia semanas. Não era certeza, não era perdão, mas era a primeira vez que a verdade não vinha tarde demais. E, talvez, fosse ali que um novo começo mais honesto, mais difícil e mais real pudesse existir. Beatriz não foi atrás dele imediatamente. Assistiu a coletiva inteira. Depois, desligou o celular e ficou sentada por longos minutos, em silêncio. O coração ainda desconfiava, mesmo quando a razão reconhecia. Lucas tinha feito algo que nunca fizera antes. Ele se expôs. Por ela. Sem garantias. O reencontro aconteceu naquela mesma noite. Lucas não mandou mensagens insistentes. Apenas uma, curta, respeitosa. Estou no mesmo lugar de antes. Se você quiser conversar, eu espero. Beatriz pensou em não ir. Pensou em se proteger mais uma vez. Mas algo dentro dela, não um amor cego, e sim a necessidade de encerrar ciclos com verdade, a fez sair. O lugar era simples. Um bar discreto, longe dos flashes, quase vazio àquela hora. Lucas estava sentado ao fundo, sem boné, sem esconderijo. Quando a viu entrar, levantou-se imediatamente. Obrigado por vir, disse, baixo. Eu vim ouvir, respondeu ela. Não prometer. Ele assentiu. Sentaram-se frente a frente. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Era estranho vê-lo ali, vulnerável, tão diferente do homem que dominava capas e manchetes. Eu vi tudo, disse Beatriz. Enfim, cada palavra. Eu pensei em você em cada uma delas, respondeu Lucas. Principalmente quando precisei parar de falar. Ela respirou fundo. Você sabe que um pronunciamento não apaga o que eu perdi. Sei, disse ele. E não vim pedir que apague. Vim assumir que foi injusto, e que eu fui covarde por tempo demais. Beatriz o encarou. Porque agora? Lucas não desviou o olhar. Porque quando fiquei sozinho, afastado, sem o campo, eu entendi que a única coisa que me doía de verdade era você fora da minha vida. E porque, pela primeira vez, eu não quis mais vencer, quis ser honesto. Ela sentiu os olhos marejarem, mas se conteve.
Eu não posso voltar a ser aquela Beatriz, disse. A que aceita menos do que merece. Eu não quero essa Beatriz de volta, respondeu ele. Quero a que escolhe. Mesmo que escolha ir embora. O silêncio voltou, diferente, menos pesado. Você me machucou, disse ela, com a voz firme. Não por amar errado, mas por me esconder. Lucas assentiu, os olhos baixos por um instante. Nunca mais disse. Se você ficar, eu fico inteiro. Se você for, eu assumo a perda sem tentar te puxar de volta. Ela levantou-se devagar. Lucas também se levantou, mas não tocou nela. Eu preciso de tempo, disse Beatriz. Eu sei, e limites. Eu respeito. E verdade. Sempre. Lucas deu um leve sorriso triste. Essa é a única coisa que eu tenho agora. Ela se aproximou apenas o suficiente para que ele sentisse sua presença. Isso não é um recomeço, disse. É um teste. Lucas assentiu. Então eu passo pelo teste. Beatriz se afastou, caminhando até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Obrigada por hoje, disse. Não pelo que você disse, mas pelo que você deixou de esconder. Quando ela saiu, Lucas permaneceu ali, em silêncio. Não havia vitória. Não havia garantia, mas havia algo que ele nunca tivera antes com ninguém. Uma segunda chance não dada, mas possível. A reconstrução não começou com beijos. Começou com silêncio respeitado. Lucas não apareceu de surpresa. Não pressionou. Não tentou ocupar espaços que Beatriz ainda estava reaprendendo a proteger. Mandava mensagens simples, objetivas. Bom dia, espero que esteja bem. Às vezes, nenhum contato por dias inteiros. E isso, estranhamente, ajudou. Beatriz permitiu-se respirar. Voltar a confiar em si antes de confiar nele. Aceitou um café aqui, uma caminhada curta ali. Sempre em lugares neutros. Sempre com hora para terminar. Lucas chegava antes, saía depois. Nunca tocava sem permissão. Você não precisa se esforçar tanto, ela disse certa vez. Eu sei, respondeu ele. Mas eu quero. Ela observava em silêncio. Percebia nos detalhes. Lucas ouvindo mais do que falando. Evitando manchetes. Recusando eventos vazios. Percebia no jeito como ele falava dela, ou melhor, como não falava para quem não precisava saber. Um dia, ela comentou casualmente que estava insegura com uma entrevista de emprego. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete no carro. Você é preparada demais para duvidar de si. Vai dar certo. Sem assinatura. Sem cobrança. Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas. Ainda havia medo. Ainda havia noites em que ela lembrava da demissão, da humilhação silenciosa, das manchetes que nunca pediram desculpa. Mas agora Lucas não tentava apagar isso. Ele ficava. Eu não quero que você confie em mim rápido, disse ele numa tarde. Quero que confie quando fizer sentido. Ela assentiu. Eu ainda posso ir embora. Eu sei. E isso não te assusta? Lucas a encarou com honestidade. Assusta, disse. Mas não tanto quanto te prender. Foi ali que Beatriz percebeu. Ele não estava mais tentando vencer. Estava tentando merecer. Certa noite, sentaram-se lado a lado no sofá, sem tocar. O ombro dele roçou no dela por acaso. Nenhum dos dois se afastou. Não avançaram. Não recuaram. Ficaram. E naquele gesto mínimo, Beatriz entendeu que a reconstrução não era sobre voltar ao que foram. Era sobre criar algo novo. Mais lento. Mais consciente. Mais real. E, pela primeira vez, ela não sentiu pressa. Apenas possibilidade. Nenhum dos dois falou sobre isso nos dias anteriores. A proximidade vinha crescendo de forma silenciosa, quase tímida. Conversas mais longas. Risos que surgiam sem cuidado. Olhares que permaneciam um segundo a mais do que deveriam. Naquela noite, estavam na varanda do apartamento de Lucas. A cidade se estendia abaixo deles, luzes distantes, ruído abafado. O ar estava morno, confortável. Você parece diferente aqui, disse Beatriz. Aqui não tem plateia, respondeu ele. Só você. Ela encostou no parapeito, os cabelos castanhos lisos sendo tocados pelo vento leve. Lucas reparou como sempre fazia agora, sem urgência, como quem observa algo precioso. Eu ainda tenho medo, disse ela, baixinho. Eu também, respondeu ele. Mas agora é um medo honesto. O silêncio se instalou, mas não era desconfortável. Lucas deu um passo à frente, depois parou. Olhou para ela, buscando permissão nos olhos verdes. Beatriz não se afastou.
Ele levantou a mão, mas deixou-a suspensa no ar, esperando. Pode, disse ela. O toque foi leve, a mão dele em seu rosto, quente, firme, mas cuidadosa. O polegar roçando de leve a linha do maxilar. Beatriz fechou os olhos antes mesmo do beijo acontecer. Quando os lábios se encontraram, foi diferente de tudo o que haviam vivido antes. Não havia pressa, não havia posse, não havia esconderijo. O beijo começou suave, quase um teste, um reconhecimento. Beatriz sentiu o coração acelerar, não pelo impulso, mas pela segurança. Lucas aprofundou o beijo devagar, respeitando cada resposta dela, cada pequeno movimento. Ela correspondeu. As mãos dele permaneceram onde estavam no rosto, depois na cintura sem puxá-la, sem tomar espaço. Como se dissesse, em silêncio, eu fico se você quiser. Quando se afastaram, as testas ainda se tocavam. Beatriz abriu os olhos primeiro. Esse beijo começou. Não muda nada do que você precisa, completou Lucas. Só confirma o que a gente sente. Ela respirou fundo, emocionada. É o primeiro que não me faz sentir pequena, disse. Lucas sorriu, contido. Então valeu a espera. Eles ficaram ali, abraçados, sem avançar além disso. O beijo não foi um ponto de chegada. Foi um marco. A partir daquele momento, não havia mais dúvida de que algo novo estava sendo construído. Algo que não dependia de manchetes, de impulsos ou de promessas vazias. Dependia de presença, de escolha, de tempo. E, naquela noite, ambos escolheram ficar. As arquibancadas estavam cheias, mas o clima era diferente. Não havia o aplauso automático, nem o carinho fácil. Havia expectativa, desconfiança, cobrança. Lucas sentiu isso no corpo antes mesmo de tocar na bola. O uniforme parecia mais pesado, as câmeras mais próximas, cada passo observado como se fosse um veredito. No banco, respirou fundo. Não era mais o jogador intocável, era o homem que falhara, e que agora precisava provar não para o público, mas para si. Quando entrou em campo, o estádio reagiu com um misto de aplausos tímidos e silêncio duro. Lucas correu, errou um passe simples nos primeiros minutos. Sentiu o velho impulso de se irritar, de acelerar sem pensar. Mas parou, respirou, se concentrou, jogou simples, seguro, presente. Do outro lado da cidade, Beatriz assistia pela televisão. Não gritava, não torcia como antes, apenas observava. Sabia o quanto aquele momento custava a ele. No intervalo, o placar ainda estava zerado. Lucas sentou-se no vestiário, o suor escorrendo pelo rosto, o coração acelerado não pelo jogo, mas pela responsabilidade de estar ali de novo. Pegou o celular. Uma única mensagem, enviada antes do jogo, ainda aberta, independente do resultado, volta inteiro. Ele fechou os olhos por um segundo. No segundo tempo, algo mudou. Lucas passou a pedir a bola, a se posicionar melhor, a orientar os mais jovens. Jogava como quem entende que não precisa brilhar sozinho. Aos 30 minutos, recebeu um passe na entrada da área. O estádio prendeu a respiração. Ele poderia chutar, forçar, virar manchete, mas viu um companheiro livre. Passou. Gol. O estádio explodiu não em idolatria, mas em reconhecimento. Lucas levantou os braços, não em celebração exagerada, mas em alívio. Olhou para o céu por um instante, depois para o chão. Sabia, aquele era só o começo. Após o apito final, os repórteres o cercaram. Lucas, esse gol muda tudo? Ele pensou antes de responder. Não disse, muda o jogo de hoje. O resto se constrói com constância. Você sente que voltou a ser o Lucas de antes? Ele respondeu com calma. Não, e isso é bom. Mais tarde, em casa, encontrou Beatriz sentada no sofá, ainda com o controle remoto na mão. Quando ele entrou, ela se levantou devagar. Você foi bem, disse. Eu fiquei inteiro, respondeu ele, aproximando-se. Ela sorriu, orgulhosa. Eu vi. Lucas a abraçou, firme, sem exagero. Não era um abraço de vitória, era de sustentação. Obrigado por não me carregar, disse ele. Só por ficar. Eu fico, respondeu Beatriz. Enquanto for assim. E naquele instante, Lucas entendeu. O campo ainda o desafiaria. A pressão não acabaria. A fama continuaria exigindo versões. Mas agora, ele tinha algo que nunca tivera antes. Um lugar onde podia ser apenas ele. A vida não virou um conto de fadas depois do retorno de Lucas aos campos.
Virou rotina. E isso, surpreendentemente, foi o maior teste. Lucas treinava cedo, voltava cansado, com o corpo marcado pelo esforço. Beatriz seguia sua própria agenda, entrevistas, novos projetos, pequenas conquistas que ela fazia questão de não vincular a ele. Eles aprenderam a se encontrar no meio. Almoços rápidos, conversas no fim do dia, silêncios compartilhados no sofá, cada um com seus pensamentos. Não se viam todos os dias, não se prometiam tudo, mas quando estavam juntos, estavam inteiros. A exposição começou a rondar de novo. Fotos borradas, rumores contidos. Lucas recusou-se a confirmar ou negar. Beatriz manteve-se firme, protegendo o que era só deles. Você não precisa se esconder, disse ele certa noite. Eu não me escondo, respondeu ela. Eu escolho. Essa escolha virou um pacto silencioso. Houve dias difíceis, jogos ruins, comentários maldosos. Beatriz sentia o peso de ser ligada a alguém tão visado. Lucas sentia a culpa antiga ameaçar voltar. Mas agora eles falavam. Hoje foi pesado, ele dizia. Então senta aqui, ela respondia. Sem soluções mágicas, sem salvadores. A confiança foi crescendo em coisas pequenas. Ele ligando antes de uma decisão importante. Ela contando quando sentia medo, sem receio de parecer fraca. Uma noite, caminharam pela orla, quase anônimos, bonés baixos, mãos entrelaçadas. O vento trouxe o cheiro do mar, e Beatriz pensou em tudo que havia perdido, e em tudo que, apesar disso, escolhera reconstruir. Você se arrepende? Perguntou, de repente. Lucas parou, virou-se para ela. De ter te conhecido? Nunca. De ter demorado? Todos os dias. Ela sorriu, com doçura. Eu também demorei, disse. A confiar que eu merecia mais. Ele segurou o rosto dela com cuidado. E merece. Não houve pedido grandioso, nem declaração pública. Houve continuidade. E foi isso que fez Beatriz entender. O final feliz não era um ponto de chegada com fogos. Era acordar e ainda querer ficar. Lucas também entendeu. O amor não precisava ser provado ao mundo. Precisava ser sustentado no cotidiano. E naquela caminhada simples, sem flashes, sem promessas eternas, eles souberam. O que os uniu não foi o drama. Foi a escolha diária. E isso, pela primeira vez, parecia definitivo.